E no Espírito Santo é o único estado da União que você tem no mínimo umas 10 chefes mulheres de altíssimo nível, tá? E nenhum estado da União tem isso. Você tem. Então, a gente tem um potencial de gastronomia na mão muito forte. E a gente, às vezes, vende mal. O nosso estado é muito mal vendido. A primeira coisa que eu aprendi num ramo, que só existe restaurante porque existe cliente. A partir do momento que não tiver mais cliente, não tem estrela, não tem nada. Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube. Antes de começar a falar com o ídolo meu que tá aqui, uma sumidade capixaba que tá aqui, por gentileza, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Por que toda vez isso? Porque quando você faz isso, você mostra pro algoritmo do YouTube que o conteúdo capixaba é relevante, combinado? Hoje eu estou, não vou nem apresentar muito, que dispensa apresentações, eu tô simplesmente com o chefe Juarez aqui. Obrigado. Uma das pessoas mais generosas, um dos caras mais incríveis desse estado. Eu nem vou te fazer pergunta, não. Vou só esperar você ficar falando. Chefe Juarez, todas as vezes que eu estou perto dele, eu aprendo alguma coisa, eu agrego alguma coisa, ele é incrível. Muito obrigada. Então, sou professor mesmo, né? Sou professor mesmo, Você ficou surpreso com a minha quantidade de ex-alunos, então... Quantos ex-alunos o senhor tem mesmo? Uma vez o Pignaton fez uma avaliação... E fora os alunos de gastronomia, porque eu ajudei a fundar a Novo Milênio e recuperei o VV que ia fechar, a Faculdade de Gastronomia, né? E fora eles, que eu fiquei praticamente 12 anos em cada uma, eu tive aproximadamente 65 mil ex-alunos. 65. Para quem não está entendendo, o chefe Juarez foi professor de química, não foi, química professor? orgânica e de bioquímica. Na faculdade era bioquímica, Eu dei aula na faculdade de farmácia, um período também na EMESCAM. E me preparei para ser cientista, né? Eu sou do Principado do Alegre, aqui no sul do estado. Já ouviu falar de Principado de Mônaco? Já. Então, o Principado do Alegre, onde eu nasci. Tem o Principado de Mônaco, lá na Provence, lá no sul da França. Tem o Principado do Alegre, onde eu nasci, no fim, em Alegre. Eu sou do Alegre. O senhor lá da região do Caparaó. Sou da região do Caparaó, daquela região. Eu, com 12 anos, fui pro Pico da Bandeira. Porque o meu pai fazia parte de um grupo chamado Excursionistas do Pico da Bandeira. Sim. E com 12 anos ele me levou. E depois eu fui várias vezes. Uma das maiores emoções que eu tive foi no Pico da Bandeira. Eu tinha uns 12 ou 13 anos. Eu deitei naquela pedra do cruzeiro e estava uma noite muito estrelada. Eu deitei e olhei para o céu e senti o quanto eu era insignificante nesse mundo. Nossa. Porque aquele céu maravilhoso, né? E eu fui várias vezes ao Pico da Bandeira. Eu gosto muito do Caparaó, do trabalho que o pessoal faz lá, né? Você tem lá em Bitirama a Tecnotruta, que faz um trabalho sensacional. Gastronomia incrível, conheci. Tem uma chefe que ela vai começar a se revelar para o Brasil logo, que é a Bárbara, lá do Flores e Sabores. O Claude Tragro, eu indiquei para ir lá, o Claude foi lá, ficou encantado. Ela me contou isso, que você indicou, Claude. Depois ela foi para o Lohan, que é a melhor escola do Brasil, fez curso, ela é muito estudiosa e muito competente. E explora aqueles produtos lá. Tem a Cecília, que faz um trabalho maravilhoso na Pousada Januária, que, na verdade, quem começou essa onda de café gourmet na região do Caparaó foi a Cecília. A Cecília é muito culta, né? Ela trabalhou muitos anos no mundo todo, né? Se eu não me engano, acho que ela era comissária de bordo da JAL. E a pessoa muito culta. E ela, assim, viu aquelas perspectivas porque no Japão o café é muito valorizado, como na Alemanha, países que não produzem café, mas que valorizam muito o café. E ela resolveu usar aquela técnica, fazer o café gourmet, café colhido à mão, no ponto correto de maturação, evitar colocar em terreirão, você colocar não em contato com... Então ela começou essa onda de café gourmet, desenvolver aquelas embalagens que a gente aperta, sente o cheiro do café.
Ela tem uma pousada maravilhosa. Ela, inclusive, faz uma cozinha vegetariana surpreendente. Vegetariana, mas assim, uma cozinha super. Eu fiquei 3 dias lá, achei que ia passar fome. Comi só comida vegetariana e não senti momento nenhum saudade de comer carne. Tão boa a comida dela. Então, lá em cima tem muita coisa boa, né? E eu acho que o Espírito Santo todo hoje tem, né? E eu falei para você, citei 2 mulheres, porque pouca gente... Eu tenho batido muito numa tecla que a gastronomia capixaba é feminina. E eu consegui mostrar isso para a revista Prazeres da Mesa, e no maior evento da América Latina, que é o Mesa São Paulo, eu levei 3 chefes daqui para mostrar isso. Foi. Porque você vê bem, as paneleiras são mulheres. Sim. As desfiadeiras de siri são mulheres. As moquequeiras, toda restaurante de moqueca, o restaurante, o cozinheiro é mulher. Uhum. Mesmo que o dono não seja, mulher. Se você parar para ver as produções, nossos produtores principais de queijo, de socol, essas coisas, tem mulher envolvida. Uhum. Café, tal. E no Espírito Santo é o único estado da União que você tem no mínimo umas 10 chefes mulheres de altíssimo nível, tá? E nenhum estado da União tem isso. Você tem 3, 4, 5 em destaque no Rio, 3, 4, 5, 6 em São Paulo, talvez 1 ou 2 na Bahia, mas aqui no Espírito Santo não. Você tem gente muito bem formada. É só você parar e pensar nos restaurantes comandados por mulher nas montanhas, já tem um monte. Tem. A Cecília do Alecrim, a Bárbara do Caparaó, a Elisandra Módulo do Espaço Velózia, tá? Você tem a Camila Zamprono de Santa Teresa. Então você tem um monte. Aqui você tem a Bárbara Verzola, que no Soweto é um dos melhores restaurantes do mundo, não é? Do Espírito Santo, do mundo, né? Então você tem, assim, gente muito bem formada, que foi lá para fora ou estagiou com os grandes chefes e voltou e implantou na sua região uma cozinha assim, com toque feminino. Não quer dizer que não tem homens bons de cozinha, tem. Mas o número de mulheres em comando de cozinha e de alto nível aqui, nenhum estado da União tem isso. E eu convenci a revista Prazeres da Mesa, e aí eles levaram a Bárbara para fazer a cozinha do litoral, a Cecília para fazer a cozinha da região de Venda Nova e a Camila para fazer a região de Santa Teresa. E foi um show a aula, porque nós estamos num momento de um crescimento muito grande, do empoderamento feminino muito grande. As mulheres estão mostrando aquilo que a gente já sabia que existia, mas não conseguiu mostrar, que é a força que tem em todas as especialidades, inclusive, assim, dominando tudo que faz muito bem feito. Melhor chefe do ano, esse ano, foi Tássia Magalhães, que é uma mulher. Entendeu? Então, quer dizer, o mundo inteiro está acontecendo isso, né? Nós homens temos que tomar muito cuidado, que vocês estão danados demais. Não, e eu destaco sua generosidade, né, chefe? De colocar um refletor, um holofote, na verdade, em cima dessas pessoas. A gente não consegue... Eu estagiei com o melhor chefe de cozinha italiana de todos os tempos, chamado Gualtiero Marchesi. E quando ele fez 80 anos, ele convidou todo mundo que estagiou com ele, pessoas que trabalharam com ele. Para você ter uma ideia, os discípulos dele hoje são os melhores chefes da Itália. Todos foram discípulos, subchefes dele. E aí, a gente uma vez conversando... Eu falei com ele que ele devia ter muito orgulho de ver tanta gente que trabalhou com ele se destacando. E como é que ele via isso? Ele falou assim, mas eu sou só um cozinheiro, uma pessoa normal, num meio onde a maioria se acha especial. Foi uma lição de humildade, tá? E eu tive algumas lições de chefes que me mostraram que a gente não faz tudo sozinho. Há mais ou menos 25 anos atrás... me encarregaram, tinha um congresso aqui, Congresso Internacional do Vinho, em Pedra Azul, que era o maior evento de vinho do Hemisfério Sul. Dr. Roberto Serpa, uma pessoa que deve ser idolatrada sempre, porque ele fez o mundo do vinho do Espírito Santo. Hoje, se tem todas essas confrarias, esse monte de gente bebendo vinho, isso deve-se a ele que organizava essas coisas. E aí ele me falou, olha, vai a São Paulo, traz um chefe para fazer você vai fazer um jantar no congresso e traz um chefe para fazer. E eu fui buscar o Jacan, porque eu conheci o Jacan, tinha estagiado com ele. Ele disse, olha, eu não posso, mas eu tenho um rapaz que está chegando da Europa. É muito bom.
vai lá e conversa com ele. Eu conversei com um rapaz novinho, havia 25 anos atrás, num restaurante chamado Filomena. Esse rapaz chama-se Alex Atala. É meu amigo há 25 anos. O Atala. E aí chegou para mim e falou assim, eu topo, cobrou um cachê super simples na época, e falou, vou fazer isso, você pode adiantar isso aqui para mim, o resto eu vou levar, tudo bem. Quando eu fui buscar ele no aeroporto, ele chegou para mim e falou o seguinte, essa pousada Pedra Azul, o que é? Aí eu expliquei, né? Olha, eu sou João de Tristão, uma família super tradicional, uns grandes exportadores de café, tal, e que valoriza a gastronomia, uma família que investe e valoriza a gastronomia. E aí ele foi, aliás, por sinal, agora lá está com uma chefe mulher também de excepcional qualidade na pousada. Aí Alex falou para mim, quantas pessoas tem na cozinha trabalhando? Eu falei, são tantas pessoas. Ele foi, na época, no aeroporto, tinha uma loja da Garoto. Ele comprou uma caixa de bombom para cada um. Hoje pode ser simples uma caixa de bombom, mas há 25 anos atrás era um grande presente. A gente levava para dar presente para os outros no exterior. Nossa, fiquei arrepiada. Aí chegamos lá, o seu João se apresentou, ele é a equipe da cozinha, esse aqui é um jovem chefe que está começando, papapi. Ele foi, eu trouxe um presentinho para você, dei uma caixa de bombom para cada um. Aquelas pessoas da cozinha. Nunca tinha ganhado nada de ninguém. Nossa, chefe. Sério, eu tô Aí, arrepiada. o seu João disse assim, então agora vamos almoçar, vamos sim, senhor. Aonde que eu vou almoçar? Não, aqui no salão com a gente, um monte de convidado, tinha o Helmut da Garoto, tinha o pai do Ike Batista, o Elisé Batista, que era presidente da Vale. Ele falou, não, mas seu João, eu sou cozinheiro, eu almoço com o pessoal da cozinha. Sério? E assim, sentou com o pessoal da cozinha e almoçou. O Atala? Quer ver? A lição de humildade que ele me deu naquele dia, e dali em diante, toda vez que eu vou fazer um evento fora, e olha que eu já cozinhei em 33 países, tá? Eu, sempre que eu sei o número eu levo uma lembrancinha pro pessoal. Porque são pessoas que trabalham muito e muitas vezes só o chefe é valorizado, entendeu? Então, é uma pessoa diferenciada. Então, eu tive oportunidades. Quer ver outra experiência para mim muito bacana? Não sei se você tem um monte de perguntas para fazer, mas não, são fala, coisas que eu amo quando ele fala. Eu gosto de contar essas coisas para esses jovens chefes. E no ano 2000, eu fui convidado para participar do maior evento de gastronomia que tinha na época, chamado Boa Mesa. Em 93, eu abri o Oriundi faz 30 anos, o ano que vem. E em 96, eu fui convidado para participar da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Que era um negócio muito rigoroso, não é? Você tinha que ser convidado, aqueles pratos. Você tinha que ser convidado. E foi o presidente que foi lá me convidar. E aí, eu aceitei, participei durante 7 anos. No ano 2000, nós fomos convidados para fazer a praça de alimentação desse evento. Então, selecionaram 12 restaurantes da Boa Lembrança, cada um criou um quiosque, cada um ia fazer seu prato da Boa Lembrança. E aí, eu fui, na época, era um espaguete com molho de tomate fresco, manjericão, no cartote e tal. Como ia servir em buffet, nem cartote eu coloquei. E aí eu estava do lado talvez, o maior chefe brasileiro de todos os tempos, chamado Paulo Martins, do restaurante Lá em Casa, de Belém do Pará. Lá em Casa. Foi o cara que levou a cozinha brasileira para o mundo. Esse cara, ele trouxe os principais chefes para conhecer os produtos da Amazônia, e toda vez que ele viajava no mundo, ele levava tucupi, esses negócios. E, assim, um indivíduo diferente, né? E eu estava do lado dele. Aí ele virou pra mim e falou, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer uma massa. Ele falou, você é muito macho. Eu falei, por quê? Cara, você sabe que cidade que você tá? Eu falei, sei, São Paulo. E você sai lá do Espírito Santo pra vir fazer massa pra paulista? Esse povo é amamentado com isso, cara. Eu parei e pensei, meu Deus, que loucura que eu tô fazendo. Aí ele virou pra mim e falou assim, você conhece restaurante italiano bom aqui em São Paulo? Eu falei, não só conheço, como estagiei nos melhores. Ele falou assim, e restaurante capixaba? Falei, capixaba não tem nenhum que eu conheça. Assim, e Nova York, você conhece? Falei, conheço. Tem restaurante italiano bom lá? Falei, muito, você não tem noção. Talvez a cidade que tem mais restaurante italiano bom fora da Itália. Ele falou assim, e restaurante capixaba? Falei, não tem nenhum em Nova York que eu conheça. Falei assim, e Paris tem restaurante italiano bom, né? Falei, Paris tem uma característica interessante. Você come comida italiana muito boa e com vinho francês ainda, mas... Ele falou assim, e tem restaurante capixaba em Paris? Falei, não sei. Assim, com certeza a Roma tem restaurante italiano bom.
Falei, tem, mas capixaba também não tem. Falei, não. Então deixa eu te ensinar um negócio. Quando você sai do Espírito Santo, não faça cozinha italiana, não. Você vai encontrar sempre alguém que faz igual ou melhor que você. Faz capixaba que ninguém conhece. Eu nunca mais, olha que eu já cozinhei por esse mundo afora, por esse Brasil afora. Eu fiz 6 anos cruzeiro gourmet. Eu ficava 20 dias nos transatlânticos na costa brasileira, conjunto de outros chefes, um projeto criado pela chefe Mônica Rangel, chamado Cruzeiro Gourmet. 4 anos no navio da costa, 2 anos no Royal Caribe. A gente dava aulas de culinária, a gente fazia competição entre eles, como esse Masterchef hoje. A gente fazia jantares. Eu nunca fiz uma cozinha italiana, só fiz cozinha capixaba. Eu já salguei peixe para fazer a moqueca de garopa salgada com banana da terra e abóbora dentro do navio. Eu salguei mesmo? dentro do navio. Dentro do navio? Nunca mais fiz cozinha italiana fora, só faço cozinha capixaba. E realmente, toda vez que eu chego fazendo a cozinha capixaba, eu surpreendo. Se eu fizesse italiano, ninguém nem olha para mim. Que coisa, né? Que eu fui uns 4 anos... Tinha um convênio com uma escola de técnica em Anchieta, chamado MEPS, que era um convênio com a escola da Itália. E eles me convidaram para ir lá dar aula. Eu levei panela de barro, eu levei urucum, plantou lá urucum. Coentro para achar lá era um desespero, eu tinha que levar azeite de coentro concentrado. Depois eu descobri os restaurantes tailandeses, aí encontrei coentro. Mas eu sempre fiz moqueca, torta capixaba, garopa salgada com banana da terra, comida capixaba. E as pessoas... Encanta. Por quê? Porque uma moqueca capixaba, o peixe tem gosto de peixe. A cebola tem gosto de cebola, o tomate tem... É de uma pureza. É o que uma vez um chefe italiano de Sorrento falou para mim, que eu fiz uma moqueca para ele, falou assim, olha, esse prato é do Mediterrâneo, de tal simplicidade e pureza. Se o peixe não tiver fresco, na hora a gente percebe. Então, a gente tem um potencial de gastronomia na mão muito forte. E a gente, às vezes, vende mal. O nosso estado é muito mal vendido. Eu já trouxe muitas pessoas importantes, em São Paulo, Rio, críticos gastronômicos, para conhecer o Espírito Santo, do meu bolso, pagava hotel, pagava passagem, estadia, botava no meu carro e rodava o interior para mostrar o que tinha. E um deles, um grande amigo, Luiz Américo Camargo, que foi o cara que começou no Brasil essa onda de pão de fermentação natural. Um cara genial, livros maravilhosos, era o maior crítico gastronômico do Brasil na época. Ele era do Estadão. Aí ele falou para mim, cara, o que vocês escondem esse estado do resto do país? Essa cidade de Vitória, ele ficou no Hotel Senac, e não cantava de admirar. Entendendo? Assim, a cidade, a gastronomia, levei ele no bar do João, levei ele para comer a comida nossa ali na Curva da Jurema. Ele ficou louco. Eu falei, gente, vocês moram num paraíso e a gente só passa aqui para ir para Bahia. Que loucura isso, né, chefe? Nós somos muito mal vendidos mesmo. Entendo de política e não gosto de política. Não é que eu não gosto. Todo mundo tem que gostar de política porque você não pode ser neutro em política. Você tem que escolher as pessoas certas porque é através do seu voto que você vai mudar o país, né? Então eu não me escondo na política. Eu só não tomo partido visível. Eu sou uma pessoa muito pública e não gosto de ficar tomando partido político. Mas eu digo o seguinte, esse país, esse estado, ele não precisa... Ele precisa de uma política de turismo e não de políticos no turismo. Entendeu? Pra gente poder fazer... Ver o trabalho que você faz. Você nem daqui é. Como eu não sou daqui. A gente vem e divulga essa cidade pro mundo inteiro. Tá certo? Por quê? Porque a gente chega aqui e apaixona pelo que tem. E o capixaba ainda tem uma coisa sensacional, que é o povo, né? O povo ele recebe todo mundo muito bem. Criticam o serviço, porque o serviço... Eu não concordo muito com isso, não. Porque, na verdade, o serviço bom mesmo de atendimento é só São Paulo no Brasil. Tá certo? E em lugares que você paga muito caro para ter. Porque boteco em São Paulo é tratado igual aqui. Agora, as pessoas vão lá em Veneza, são maltratadas pra caramba na Praça São Marco e elogiam. Qualquer coisa que um garçom olha pra você aqui, fica falando mal.
É a nossa autoestima que é muito baixa, Nós né, temos chefe? que, lógico, nós temos que melhorar sempre, nós temos que treinar sempre, Sim. nós temos que reciclar. Isso é um trabalho que o Sindibares tem feito com bastante periodicidade. Reciclagem, nós temos que começar a trazer mestres de São Paulo para ensinar o nosso pessoal a trabalhar. Não tenha dúvida que Sim. temos. Mas também se ela sair queimando, porque o serviço é isso. Não é bem assim, não. Tá certo? Eu acho que as pessoas muitas vezes chegam no estabelecimento com muita arrogância. E hoje em dia as pessoas, com simplicidade, você viu a lição que eu tive com a Alex Atala. Sim. Com simplicidade você consegue, com educação, né? As pessoas começaram a ganhar muito dinheiro e muitas vezes, muita gente ganhou muito dinheiro, mas não tem berço, não tem cultura. E acha que esse dinheiro traz para eles uma arrogância. Eu, quando montei o Aleixo, eu senti isso muito na pele, né? Eu senti as pessoas muito arrogantes lá, assim. Cliente, sabe com né? quem você está... Entendendo? Naquela época, dava cheque. Me lembro que um funcionário nosso, recém-contratado, coitado, pegou uma das pessoas importantes de Vitória, quando o cara deu o cheque e pediu um documento do cara. Porque ele foi treinado por nós assim. Quem der cheque pede o documento para conferir a assinatura. O cara humilhou ele profundamente. Sabe com quem você está falando? Isso é um negócio que me incomoda, sabe? Sim. Então, eu procuro passar para os meus colegas, e a gente, quando entra nesse ramo de gastronomia, eu sou do tempo que gastronomia chamava culinária. Né? Eu sou o chefe mais velho daqui, mais antigo. Né? Na verdade, fui o primeiro a ser chamado de chefe. E aí vieram vários outros, né? E que às vezes a gente fica muito na mídia, e às vezes em revistas e tal, e as pessoas acham que a gente tem um distanciamento. Não é, a gente só é cozinheiro, né? Tanto que chefe profissão não existe, chefe é cargo, né? A profissão é cozinheiro. E eu fico muito preocupado com esses mais jovens exatamente para mostrar a eles o quanto é importante você ouvir cliente. Eu fui o primeiro chefe, mas não o primeiro dono de restaurante. Aí nas mesas receber os clientes. Aprendi com o seu Mário Cangini, da Cantina Fiorentina. Ele tinha o restaurante do Mários. Foi o melhor restaurateur que eu conheci aqui no Espírito Santo. Ele recebia, ele ia de mesa em mesa. Eu era cliente dele. E eu falei, o dia que eu tiver a noção de fazer igual a esse homem. E fiz, e graças a Deus, fiz muitas amizades. Já ouvi muitos elogios, mas já ouvi críticas. Sim. E tive que ouvir calado. E muitas dessas críticas o cliente tinha razão. Muitas não, mas muitas tinham razão. E me ajudou muito a melhorar a coisa. A primeira coisa que eu aprendi num ramo, que só existe restaurante porque existe cliente. A partir do momento que não tiver mais cliente, não tem estrela, não tem nada. Não adianta ter prêmios. Ganhar prêmios. Eu ganhei todos os prêmios aqui. Hoje eu sou ao concurso desses concursos todos. E nunca deixei aquilo subir minha cabeça. Por quê? Porque o que conta é restaurante cheio. E quem decide o que vai fazer é o cliente. Eu sou um restaurante italiano. Se chegar um cliente lá e falar, eu quero comer um filé a cavalo, vai comer, porque eu tenho ovo, eu tenho o filé. Não tem esse negócio, não, aqui ninguém mexe sim. Tá? Eu falo, meus funcionários estão comigo. Meus garçons estão comigo há mais de 25 anos. Eles são antigaços lá. São. 2 aposentaram com 28 anos com a gente. O Chico e o Jair. Os cozinheiros estão comigo há mais de 20 anos. Todos foram lavador de prato no restaurante. Todos foram pia, que a gente chama. Eu treinei todos, hoje eles cozinham muito melhor que eu. Né? E, assim, o que domina, o que conta é o cliente. Ele é que decide. Lógico, tem dia que o cara não tá bem, descarrega em cima de você. Tem dia... Gente, quem vai a restaurante domingo, entre 1 e 2:30 da tarde, 1 e 3 horas da tarde, vai Dia das Mães e Dia dos Namorados, porque gosta de sofrer. O cara gosta de sofrer. Tudo lotado. Se tudo funcionar, ele vai sair reclamando que funciona. Tem alguma coisa errada, não atrasou nada. Então, eu não ouvia crítico domingo. Entra no ouvido e sai no outro. Porque atípico, o cara chega lá 2 horas da tarde com uma senhora de 80 anos ou com uma criança para dar almoço, um monte de gente na frente. É complicado, né? Mas eu acho que quem dita as minhas melhoras, você sobreviver 29 anos nessa área não é simples. Mas foi ouvindo o cliente.
Sim. E eu estudando muito, eu viajo muito, eu vou ver os melhores restaurantes italianos do Brasil e do mundo. Eu estou sempre viajando, eu estudo muito. Você conheceu, eu tenho a terceira maior biblioteca de gastronomia Sim. particular do país. São 4.000 e tantos livros. Né? Eu estudo muito. Mas, primeiro que me perguntaram um dia desse, qual a receita que você tem? É paixão, cara. Como o seu trabalho, como o trabalho deles. Se não gosta... É verdade, né? Eu sempre falei com meus funcionários, não está bem hoje, não vem trabalhar. Uhum. Pede um colega, a gente substitui. Porque quem trabalha com comida tem que botar energia positiva na comida, entendeu? Quem trabalha com atendimento, com público, tem que ser assim. Eu já trabalhei em emprego que eu ganhava muito bem, mas não gostava. Sim. Eu só tinha um prazer, receber no final do mês. Aí um dia que eu pude, eu saí. Porque não bastava para mim. A vida é muito curta para você perder tempo com coisa que não te faz feliz. É verdade, né, chefe? Eu abri mão de uma profissão com 36 anos de idade, casado, 2 filhos, família para sustentar. Eu abri mão da profissão e falei assim, eu quero ser cozinheiro. Eu estava com muito mais prazer cozinhando do que dando aula, aquele negócio. Eu sempre gostei de dar aula, mas meu prazer na cozinha era muito maior. Então, com 36 anos, abri mão. Fui estudar na Itália, na melhor escola da Itália, que é o Instituto de Culinária Italiana para Estrangeiros. Pra você ter uma ideia, o aluno mais velho depois de mim na escola tinha 19 anos. Era tudo 18. É uma escola que só pode estudar estrangeiros. Os professores são os melhores chefes da Itália, mas só pode estudar estrangeiro. Então tinha ingleses, tinha japoneses, tinha coreanos, pessoal de Taiwan, tinha pessoal da Índia, pessoal dos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. E eles, tudo jovem, com 18, 19 anos. Eu tinha 36 anos. Eu fui lá quando fiz 20 anos de formado lá. Aí eu voltei na escola. E foi legal que eu encontrei ex-professores meus lá até hoje. Nossa, até hoje. A recepcionista, quando ela me viu, ela falou assim, capixaba? Me chama de capixaba. Como você engordou? Eu falei, a comida italiana era muito ruim, eu tava muito magro aqui, né? 20 anos... Aí, quando eu fui lá, assim, hoje talvez tenha pessoas mais velhas, tá? Porque a gastronomia virou moda, né? Mas eu era o mais velho. Então, e tinha recursos. Então, quando eu saía final de semana, ia para Milão, eu estava a 1h15 de Milão de trem, 40 minutos de Turim e 1 hora de Gênova. Então, cada final de semana eu ia para um lugar desse. Sim, E o pessoal ia muito atrás de mim. Como eu falo italiano e arranho um pouco o inglês, então os coreanos me adoravam, então ia tudo atrás de mim, mas tudo novinho. Então eu às vezes queria ir para Milão, para ir para um restaurante legal, mas eu não tinha coragem de ir porque eu estava com eles. E aparecia uma galinha cercada de pintinho em volta, pois é. E foi muito bom. Tenho amigos daquela época, até hoje em Taiwan. Demais isso. Eu vou até aproveitar, chefe, porque você foi o convidado que mais recebeu pergunta aqui no podcast, sabia? É mesmo? Nossa Senhora, imagina o que vão me perguntar. Todo mundo tem medo quando eu falo isso das perguntas. João Cláudio pergunta, a gastronomia capixaba é só moqueca e torta? Não, ao contrário. Gastronomia capixaba do litoral é mais... Nós temos alguns pratos nossos, que às vezes as pessoas esquecem. O próprio peruá, que você come com farofinha, só tem aqui daquele jeito. Fritinho, só tem aqui daquele jeito. A torta, a moqueca e a garopa salgada com banana da terra e abóbora, que é um dos pratos que... Porque a gente fica competindo, é um idiotice esse negócio de falando qual é a melhor moqueca. Porque, na verdade, você tem que respeitar os regionalismos. Se nós temos... Nossa cozinha é indígena, nossa moqueca é indígena. Se o baiano recebe a influência negra... Ela é uma moqueca diferente, mas muito boa. Sim, eu gosto. Tá, eu também gosto. E lá em Recife, ela leva legumes. Sim. Ovo cozido na moqueca. Então você tem que respeitar por causa dos ensopados portugueses. Tá certo? As caçarolas cheias de portuguesa. Então, você tem que respeitar esse regionalismo, né? Então, a moqueca, por exemplo, a gente vende muito moqueca, mas a torta ninguém tem, só nós que temos alguma coisa parecida. Outra coisa, a garopa salgada ninguém tem. É o bacalhau capixaba. Nem restaurante nosso tem. Eu acho que eu nunca vi. Segundo eu fui informado, a garopa estragava muito fácil no mar, na maneira que era conservada.
E aí eles começaram a abrir ela, tirar toda a tripa, tudo, e colocar e salgar ela e pendurar no barco e vir como se fosse um bacalhau. Chegava aqui, dessalgava e fazia moqueca. Como a salga é um tipo de cocção a frio, ela desidrata a carne e muda a textura. Sim. Então, ficava com a textura, com um sabor um pouquinho salgado. Então, eles lembraram a história da carne seca com abóbora. Aí começaram a botar a abóbora. A Espírito Santo é um dos maiores produtores de bananas do país. Começaram a colocar a banana. Você sabe que a moqueca de banana, segundo eu fui informado, foi criada no Espírito Santo. Hoje tem no Brasil inteiro. Mas foi criado lá no Gaeta, lá em Ubu. Porque quando essa marca foi para lá, eles levavam os executivos para comer moqueca, e uma parte dessa marca parece que era de indianos. Os indianos são vegetarianos. É a dona Idalina, que é uma cozinheira assim, fantástica, maravilhosa, que criou não só isso, como a torta de coco, que é a única sobremesa genuinamente capixaba, é uma torta de coco. Torta de coco, Ela fez essa moqueca de banana. Todo mundo hoje, você chega na Bahia, tem, mas saiu dela, foi daqui. Segundo eu fui informado. Então existe essa cozinha do litoral, sim. Mas eu, por exemplo, sou do interior. Nas montanhas, nós temos uma cozinha capixaba dos imigrantes. O socol, por exemplo. Os queijos que nós temos aqui em cima. Existe uma massa chamada lolém, que só existe em Araguaia, criado pela família Brambila, que é um capelete grandão recheado com queijo da roça e linguiça da roça. É sensacional. Eu já levei esse negócio para a Itália, para você ter uma ideia. Eles não conhecem. Lógico, com influência dos imigrantes. Mas nós temos a cozinha capixaba, não é só do litoral. A Aline Pruves mandou uma pergunta para o senhor. Tem dificuldade de fazer algo na cozinha ou o que não gosta de cozinhar? Confeitaria. Né? Não sei fazer doce. As minhas sobremesas, tanto do oriundi quanto da casa do chefe, são extremamente simples. Né? A fruta flambada, fui eu que trouxe o petit gâteau para o Espírito Santo. O Jacan trouxe para o Brasil e eu trouxe para o Espírito Santo. Nós conhecemos mesmo o chefe que criou, que é o Jean-Georges Vaugerige, de Nova York. Assim, as minhas sobremesas são muito simples. Eu tenho dificuldade, porque confeitaria é um dom. Cozinhar é um dom e confeitaria muito mais. Sim. Exige paciência para fazer confeitaria, exige organização. E você não pode ser uma pessoa extremamente criativa demais. Você tem que seguir regra. Tudo pesadinho, tudo medidinho, tudo certinho. Então, eu tenho muita admiração pelos chefes confeiteiros, mas eu não sei fazer confeitaria, nem panificação. Minha mão não é boa para pães. O senhor foi quem trouxe o risoto para o Espírito Santo, não foi? Foi. Então, tem aqui uma pergunta do Marcin Secundino. Opinião, qual é a melhor combinação de risoto? O risoto clássico, que é o pai dos risotos, que é o risoto de parmegiano, que é só de grana padano, de parmesão. Esse é o pai dos risotos, dele que sai o resto. Esse era o principal risoto. Se você vai fazer um risoto de frutos do mar, você faz faz o molho de frutos do mar e junta nele. Se você vai fazer um risoto de fungo, você faz o molho de fungo e junta nele. Vai fazer um risoto de linguiça, faz um ragu de linguiça e junta nele. Então, ele é o principal. Não sei se ele está falando combinação com alguma coisa, porque o risoto não é combinado com nada. Sim. O risoto, na cozinha italiana, ele é o primeiro prato, junto com a massa ou com a sopa. É o carboidrato da comida italiana. Então, o risoto é o primeiro prato na cozinha italiana. A cozinha italiana tem um antipasto, um primeiro prato, o segundo prato é a sobremesa. O primeiro prato quase sempre é carboidrato, que é ou massa, ou risoto, ou sopa. E depois vem a carne com legumes ou verduras. Não se combina na cozinha italiana carne com risoto ou carne com massa. A única carne que é combinado com risoto é o ossobuco, que é um prato típico de Milão, que serve com risoto de açafrão. Quando estavam fazendo o Duomo de Milão, que é a Catedral de Milão, os vitrais, naquela época o ouro era muito caro, eles usavam açafrão para substituir o ouro. Hoje o açafrão é mais caro do que o ouro, né? Você precisa de 250 mil flores para cozer meio quilo de açafrão. Olha. Tá? O casamento da filha do mestre de obra
Um dos vidraceiros quis elogiar, quis homenagear e colocou açafrão como se fosse um risoto de ouro. Tá certo? Assim. E aí virou o risoto de açafrão. Olha! Que é o segundo risoto mais conhecido da Itália, depois do de parmegiano. Sim. Né? E ele é o único risoto que acompanha a carne. Você pode ter risoto com ragùs, por exemplo. Você pode ter um risoto com a carne picadinha misturado nele. Tá? Mas, assim, você tem igual aqui no Brasil, um filé com risoto, na Itália nem pensar. O filé com legumes, verduras, tá? Outra coisa é o seguinte, igual não existe massa com carne, não existe filé, eu quero um filé com espaguete ao alho e óleo, nem pensar. Massa é massa. A única carne que vai na massa seria os ragùs. O que é ragù? Ragù é todo molho de carne picada ou carne moída. O mais conhecido é o ragù bolonhês. Pra você ter uma ideia, em Bolonha, para você seguir, botar no cardápio que o ragù é bolonhês, você tem que seguir uma receita que está registrada na Câmara de Comércio, lá em Bolonha. Se você não seguir, você não pode botar o nome bolonhês. Olha! Pode falar ragù de carne, mas bolonhês tem que seguir aquela receita. E quase sempre a carne é picada à faca à mão. Olha! Tá certo? Aqui a gente faz com ela moída. Né? Então o ragù, mas hoje você tem ragù de tudo. Tem ragù de peixe, ragù de lula, ragù de polvo, ragù de linguiça. Ragù é qualquer molho de carne picada, qualquer carne. Ragù de javali, ragù de frango, ragù de rã, o que você tiver. Picou a carne, você tem um ragù. Então essa carne pode acompanhar a massa. Agora, como aqui, essa combinação, talvez seja isso que ele está perguntando. Sim. Qual a melhor combinação? O risoto, ele não é combinação, ele é um prato único. Tá? Bom saber. Tem muita pergunta, mas eu vou precisar encerrar por causa do nosso tempo. Ai, vou terminar com essa daqui, da dica de Anchieta. Qual é o prato que desperta sua memória afetiva? Para mim, meninas, é difícil, porque eu gosto muito de alguns pratos. Me lembra muito galinha ensopada de domingo que eu tinha na minha casa. E minha mãe fazia bastante, porque sempre que sobrava no final, no jantar de domingo, virava um arroz de forno. Sim. Então, a galinha ensopada, ela me vem muito na cabeça nem era polenta, era com angu que chamava, né? Angu, quiabo e tal. Porque a minha família, a família do meu pai de São João del Rei, da minha mãe de Muriaé. Então é mineiro puro. Então a gente tinha uma influência mineira muito forte, né? Agora, se você perguntar qual o prato assim que eu mais gosto de comer, é um prato russo. Chama roscovo. Arroz com ovo. Arroz feito na hora, com 2 ovos fritos de gema mole, com uma saladinha de tomate, talvez uma cebolinha em cima, um azeitinho. É o prato que eu mais gosto de comer. Nossa, eu tô surpreendida, porque é simples, né? É muito simples. Esse é um prato muito difícil. Eu estagiava com vários chefes no mundo inteiro. Aí a minha mãe falava, você só vai me convencer como cozinheiro o dia que você fizer um arroz e um feijão tão bem feito, que o máximo que vou precisar é um ovo frito. Levei alguns anos para convencer a minha mãe, porque o meu arroz era bom e o feijão era bom. Eu falei, agora ovo frito você não sabe, vou te ensinar. Chefe nenhum conseguiu te ensinar. Aí me ensinou a fazer ovo frito, que o ovo frito se faz em gordura fria. Então, o ovo frito... Fria? Você começa com gordura fria. Existe só 3 graus de diferença de temperatura entre a cocção da clara e a gema. Só 3 graus de diferença. Se eu não me engano, a clara acho que é 63 graus e a gema é 65 graus para cozinhar. Então, eu preciso começar com a gordura fria, tá? Quando ela começa a esquentar, aí ela vai cozinhar a clara toda, tá? Quando a clara tá praticamente firme, que a temperatura tá subindo, eu pego uma colherada do óleo e jogo em cima da gema só para fazer uma nuvem e pronto. Eu vou testar. Eu vou Tá testar. certo? Sabe aquele ovo bem feito e tal? Sim. Eu gosto muito de um prato assim, um arroz feito na hora e ovo frito. Me perguntaram um dia desse, se eu fosse morrer amanhã, qual o último prato que eu ia escolher? Você não acredita. Pastel de feira. Adoro pastel do japonês da Feira de Jardim da Penha. Pastel com caldo de cana. Adoro. Ai, chefe, muito obrigada. Imagina. Tá? Pena que a gente não tem mais tempo. Essa caneca é um presente meu pro senhor. Tá bom, a gente volta. Que o senhor Eu poca. gostei, foi da cor dessa canela, que é a bandeira nossa. Ela foi tá? escolhida especialmente pra você. E eu queria te parabenizar o trabalho que você faz. Porque eu acho que o trabalho que você faz é muito importante. Ô, chefe, de novo você vai me fazer chorar. Não vou. Eu tô falando porque o que acontece?
a gente acredita no que a gente faz e você mostra que você acredita muito. As filmagens que você mostra, das regiões que você vai. E com certeza o Espírito Santo hoje é muito mais conhecido a nível mundial e uma das responsabilidades é sua. Porque o trabalho que você faz é muito legal. Você fala é fazer chorar, mas emociona a gente também, que é capixaba, ver isso, tá? Eu não esperava isso de novo. Eu não esperava isso de novo. Obrigada, eu sou sua fã. Conta comigo sempre. Eu sou sua fã, de verdade. Se quiser responder as outras perguntas, me avisa que a gente vai vindo aos poucos. Tá. Obrigada, gente. Com muita honra hoje, chefe Juarez esteve com a gente aqui. Obrigada, chefe, de coração. Foi um prazer. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.